Muito bem, já estamos conectados com a Luciana Alberto, do movimento Vem Pra Rua. Boa noite, muito bem-vinda, Luciana. Boa noite, Diego. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A alegria é nossa e da nossa audiência. Luciana, agora há pouco vocês anunciaram aí, junto com o Movimento Brasil Livre, essa manifestação contra Jair Bolsonaro para o dia 12 de setembro. Primeiro dizer que foi um sucesso nas redes sociais, né? Rapidamente ficou como o assunto mais comentado no Twitter e logo surgiram as avaliações, as interpretações. Alguns acham que pode ser longe demais, há o argumento de que é preciso aguardar a vacinação avançar mais, mas começo te perguntando, é um timing político bom esse 12 de setembro? Vocês pensaram muito antes de definir essa data? Exatamente. A gente pensou muito antes de definir a data em função do calendário das vacinações. Até setembro, há uma previsão de que 50% das pessoas adultas já estejam vacinadas, 100% vacinadas, e 100% 50% das pessoas vacinadas com a segunda dose e 100% das pessoas vacinadas com a primeira dose. Então, nós temos essa preocupação com a segurança, com a vida, é uma manifestação que vai ter uma certa aglomeração, então a gente precisa pensar nas consequências disso em virtude de que a pandemia ainda não arrefeceu. Os hospitais estão lotados, ainda há um desgaste dos agentes de saúde, então nós temos sim essa preocupação e acompanhando o calendário de vacinação em São Paulo, entendemos que nessa data há segurança e sempre lembrando que numa manifestação as pessoas devem comparecer ainda seguindo os protocolos de segurança, com uso de máscaras, álcool em gel, manter distanciamento social, isso é prioridade para o movimento Vem Pra Rua. Muito bem, Luciano. Então, a decisão, pelo que eu estou entendendo, foi tomada tendo como ponto principal a questão mesmo de segurança sanitária, né? A questão da pandemia. O antagonista, desde o início, se posicionou aqui contrário às manifestações que a gente viu recentemente, tanto pró-governo, contra governo, porque, de fato, ainda estamos num momento delicado da pandemia. Muita gente fez ali um malabarismo intelectual para dizer que com máscara não tinha problema, mas aglomeração é aglomeração, e ela tem os seus riscos. Então, que fique claro aqui para quem está nos acompanhando que a decisão foi tomada por uma questão sanitária acima de tudo. Agora, falando em timing político, de fato, se fosse hoje, né, Luciana, teria um peso porque a gente está no meio desse turbilhão do escândalo das vacinas, com Covaxin, com o Ministério da Saúde. Até setembro as coisas podem esfriar, mas também podem esquentar, né? A coisa pode avançar. Diego, eu acredito que os crimes de responsabilidade do presidente Bolsonaro já estão bastante consolidados. Existem mais de 120 pedidos de impeachment protocolados e engavetados pelo Arthur Lira. O próprio Vem Pra Rua entrou com um pedido de impeachment, um mega pedido, um pedido 100% cidadão, que aponta 30 tipificações penais em mais de 130 enquadramentos jurídicos criminais. Então, não há mais como negar os crimes de responsabilidade que foram cometidos e é muito importante que esses pedidos sejam analisados para que a sociedade tenha uma resposta efetiva. Além disso, o Vem Pra Rua fez o mapa Vem Pra Rua, então eu peço aqui para quem está nos assistindo, acessem o mapa adeusbolsonaro.com.br e pressionem os parlamentares. A voz da população precisa ser ouvida e entendemos que existe muita gente insatisfeita com a condução do governo Bolsonaro, inclusive agora os recentes escândalos de corrupção envolvendo o caso Covaxin. Luciana, agora há pouco você devia estar acompanhando, eu estava entrevistando o presidente do DEM, o Assemineto, ele se posicionou contra o impeachment e um dos motivos é que ele disse ali no finalzinho que não vê uma maioria da sociedade ainda com esse clamor fora Bolsonaro. É a percepção que você tem também, que não há maioria por um fora Bolsonaro? Pelo contrário, eu acho que há uma maioria muito insatisfeita e desgostosa com a condução do governo. O que acontece é que a pandemia impediu uma manifestação mais calorosa da população.
Nós tivemos muita dificuldade de realizar manifestações em virtude do recolhimento das pessoas. Mas o que as redes sociais demonstram é uma leitura totalmente oposta ao que faz o ACM Neto. É justamente o contrário. Se ele não está conseguindo fazer a leitura do desejo da população brasileira, ele não está nem se revelando um bom político. Tudo bem, Luciana. Na última manifestação que a gente teve, da qual o MBL e o Vem Pra Rua não participaram ainda oficialmente, certamente devia ter gente que se identifica com os dois movimentos e que foram às ruas agora recentemente, mas oficialmente pela primeira vez será em 12 de setembro. A gente teve um episódio de violência ali, né? A turma do PCO, Partido da Causa Operária, agredindo militantes do PSDB, tucanos, que estavam lá na manifestação. O Vem Pra Rua e o MBL foram fundamentais ali nas manifestações de rua do impeachment da Dilma, todo mundo sabe disso, foram determinantes para o impeachment de Dilma Rousseff. As manifestações começaram com um clima bem interessante que marcou a história desse país para sempre, mas depois a gente foi vendo alguns casos de violência, black blocs, aquela coisa toda que a gente assistiu já para 2014 e tudo mais. Como é que vocês estão trabalhando também com a possibilidade de violência? Como é que vocês estão lidando com isso? Você teme que haja violências em 12 de setembro? Diego, o Vem Pra Rua e outros movimentos, na época do impeachment da Dilma, reuniram milhares de pessoas na Avenida Paulista e em outras regiões do Brasil inteiro, sem quebrar uma única vidraça sequer. E eu acredito que isso vai se repetir agora, com essas lideranças retornando às ruas para pedir o impeachment de Bolsonaro. Então, eu não tenho preocupação com a violência nesse sentido. A gente assistiu muitas vezes manifestações da esquerda que retrata esses casos de violência com a qual nós não compactuamos, porque acreditamos que movimentos democráticos que defendem uma causa precisam, sobretudo, ter cidadania, o exercício de cidadania, respeito ao patrimônio público, respeito às divergências, respeito ao patrimônio privado, sem violência e sem agressões. Então, é fundamental que as pessoas entendam esse espírito de coletividade, que compareçam à manifestação para reunir, para a gente engajar a sociedade nessa causa, defendendo fora Bolsonaro, unidos como uma única voz pelo Brasil inteiro, que ressoa, que essa voz ecoe pelo Brasil. Luciana, deixa eu te comentar uma coisa pessoal. No meu grupo de WhatsApp de amigos de infância, esses dias, um deles colocou uma camisa do Brasil, verde e amarela, tirou uma foto e colocou assim: configura que eu sou bolsonarista ou não? Posso usar ou não essa camiseta? Conto esse caso para te perguntar: vocês vão de verde e amarelo? Vai ter verde e amarelo nas ruas? Ou o bolsonarismo sequestrou as cores da bandeira brasileira? Ele tenta sequestrar, mas as cores da bandeira brasileira não pertencem ao Bolsonaro, pertencem ao povo brasileiro. Nós iremos sim de verde e amarelo, porque essa é a cor do Brasil. E é a cor que representa a vontade da maioria da população brasileira neste momento, que é o fora Bolsonaro. Para finalizar, Luciana, o Bolsonaro insiste em dizer que houve fraudes, que está havendo fraudes, que vai haver fraudes, que daqui a 20 anos vai ter fraude. Todo dia ele fala que tem fraude e que tem provas, e que, assim como ele até hoje não desmentiu os irmãos Miranda, ele também não apresentou as provas das alegadas fraudes. De toda forma, o debate do voto impresso está aí, do voto impresso e auditável. Muita gente teme que o Brasil também viva aquilo que aconteceu nos Estados Unidos quando Trump perdeu as eleições para o Joe Biden e o Capitólio foi invadido. Enfim, o seu feeling aí de alguém que participa de um movimento tão importante como Vem Pra Rua é o de que você tem medo, pode ter confusão no ano que vem? Eu acredito que o Bolsonaro ele ameaça as instituições constantemente, diariamente. Então, existe sim ameaça, e esse é mais um motivo para que as pessoas defendam a democracia, que saiam às ruas,
que venham se manifestar por redes sociais, aqueles que ainda não se sentirem confortáveis para comparecer a uma manifestação, que se manifestem pelas redes sociais. O mapa do Vem Pra Rua, como eu mencionei anteriormente, é uma ferramenta que foi criada pelo Vem Pra Rua, uma ferramenta extraordinária, completa, que está disponível para toda a sociedade brasileira, para que faça pressão sobre os parlamentares. Então, é muito importante agora que a sociedade se convença do quanto é importante e representativo nós defendemos a democracia neste momento. Bolsonaro ataca frequentemente as instituições e ameaça a população brasileira com essas declarações. Luciana Alberto do Vem Pra Rua, muito obrigado pela conversa. Vou pedir para você repetir o site do mapa do impeachment, esse mapa que funcionou tão bem no impeachment da Dilma, serviu ali de base até mesmo para muitos veículos de imprensa acompanharem o posicionamento dos deputados, sobretudo, onde começa um processo de impeachment de um presidente da República. Repete para a gente e eu te agradeço bastante por essa conversa, por esse papo, Luciana. É www.adeusbolsonaro.com.br. E eu convoco a população brasileira mais uma vez para pressionar os parlamentares. E não adianta entrar só uma vez, pessoal. Tem que entrar várias vezes ao longo do dia, pelo celular, ou você está trabalhando, dá uma paradinha, está tomando seu café, acesse e pressione os parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, para que esse pedido de impeachment seja não só pautado, como também aprovado. Luciana Alberto do Vem Pra Rua, muito obrigado, um grande abraço, muita saúde e paz para você. Muito obrigada, Diego, e obrigada a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer conversar com você.